Todo mundo sabe que não se deve olhar fixamente para o sol. É algo que sua mãe diz quando você ainda é uma criança. Não olhe para o sol, ou você vai ficar cego, menino. Mas às vezes você quer entender tanto uma coisa que você se arrisca a ficar cego apenas por um instante de vislumbre. Ali, da série Taken. Todos nós fazemos parte de uma relação simbiótica com algo que se disfarça como uma invasão extraterrestre, para não nos alarmar. Pois é. Desde a incrível série de avistamentos de objetos voadores não identificados na França em 1954, eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho me interessado profundamente pelo problema da origem, comportamento e natureza física do fenômeno OVNI. Quem falou isso foi Jacques Vallée, em 1954. Isso só para vocês verem que nada do que está acontecendo é novidade. Essas audiências no Congresso americano, no Parlamento americano, deputados, políticos de todos os níveis debatendo o assunto OVNI, jornalistas, pesquisadores, isso sempre existiu. Agora é diferente porque nós temos as redes sociais. O mundo inteiro sabe em questão de segundos, microsegundos, é instantâneo. A notícia corre, as imagens aparecem em todos os cantos do planeta, então fica muito mais fácil. Então, por isso é que nós, vários pesquisadores, estão chegando à conclusão que essa divulgação está chegando sim. De uma forma conta-gotas, mas pode também acontecer de uma forma catastrófica, como alguns outros pesquisadores estão achando com o início do governo Trump daqui a 2 semanas. O Jacques Vallée escreveu isso em 1954. Eu estou mostrando para vocês aí revistas da década de 60. Então, os mesmos fenômenos, charutos. Naquela época não tinha drone, não se falava drone, eram orbes, corpos luminosos, bolas luminosas, medusas voadoras, igualzinho discos voadores, nada mudou. O fenômeno UFO está aqui há milhares de anos e vai continuar. Né? Então, o Jacques Vallée, nesse livro dele, ele diz o seguinte, ele continua, abre aspas, quando eu fui autorizado a estudar os arquivos gerais da Força Aérea dos Estados Unidos, veja bem, uma coisa oficial, acolhi esta oportunidade para esclarecer minhas ideias sobre a abordagem oficial aos avistamentos e também para entender melhor a atitude das autoridades científicas e militares em relação a este problema. Nada mudou, né? No curso dessa pesquisa, eu tive acesso a muitos relatórios interessantes que nunca foram tornados públicos. Simultaneamente, eu pude conduzir uma análise completa dos arquivos europeus, mantidos atualizados por vários pesquisadores, alguns dos quais trabalharam em colaboração com cientistas profissionais, atuando privadamente. Já comentei sobre isso. Muito da pesquisa de ufológica está na mão de empresas privadas. E isso resultou no acúmulo de uma coleção única de dados, cujo volume é atualmente o dobro dos arquivos oficiais. Olha aí. Década de 50. Os arquivos nas mãos de particulares, de empresas privadas, já eram maiores do que os arquivos oficiais. Isso foi falado por Luiz Elizondo, por vários outros. Né? O Robert Bigelow também falou sobre isso, vários, o Cole Wright, todo mundo que tem aparecido agora nas audiências públicas lá no Congresso americano. Jacques Vallée continua. Eu cheguei a um ponto em minha pesquisa pessoal que percebi que eu estava me aproximando rapidamente dos limites da minha competência e que isso estava se tornando cada vez mais importante para mim. E eu teria que procurar conselho de especialistas de outras disciplinas, que não fosse apenas a Força Aérea Americana ou os militares envolvidos. Infelizmente, ele diz que a comunicação entre ele e os cientistas, deixa eu rolar aqui, ainda segue padrões medievais. Continua sendo, né? E qualquer tentativa da minha parte de trazer o assunto à tona resultaria em mal entendidos, e assim eu determinei restringir meu trabalho a alguns pontos específicos que poderiam ser investigados com instrumentos científicos sem resultar em interpretações sensacionais ou publicidade exagerada. Mas as reações e algumas publicações anteriores sobre o assunto me levaram a perceber que, ao considerar apenas a questão científica e tentar evitar um debate público, eu estava vendo apenas parte do problema. Então,
Eu passei a acreditar que não se deve tentar provar que os OVNIs constituem um novo fenômeno da natureza desconhecida, possivelmente artificial, antes de tentar impô-lo. Veja bem, quantos anos tem isso? Isso tem 70 anos, 70 e quase 70 anos. No livro dele eu vou ler o prefácio da edição original, né? Para vocês entenderem como essa coisa é gigantesca e como essa coisa está presente. E mais uma vez, sempre nos Estados Unidos, porque sempre foi o país com maior soft power, maior publicidade, com Hollywood, com tudo trabalhando para aumentar essa divulgação. As pessoas podiam, de certa forma, discutir abertamente sobre isso. Na Europa, quem fazia isso era a França e a Inglaterra. No Brasil, não. No Brasil, na América do Sul, em outros países, África, na Ásia, a ufologia, a casuística ufológica nunca foi assunto da mídia tradicional. Continua não sendo, né? Na Índia já existiam algumas publicações, sim, porque os indianos estão habituados a lidar com isso há milhares de anos. The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. Pois é. Hoje está sol. Então nós passamos mais de um mês aqui sem olhar a cor do céu, sem luz do sol. Mais de um mês e meio, direto. E nos últimos dias, agora, antes de chegar o Natal, um fog, um nevoeiro pesado. Os dias são cinzas aqui no inverno. Muita gente falando do nevoeiro, porque teve fog na Inglaterra, fog é normal aqui nessa região do planeta. Sempre foi, historicamente, uma região de grandes nevoeiros. Ficar semanas e semanas, tudo cinza. Nenhuma novidade aí, não. Às vezes a turma exagera um pouco. Estamos no inverno. E frio pra caramba, né? Eu estava comentando, com a Magdalena, sobre o Natal. Vários canais que nós acompanhamos aqui na Europa, as pessoas ficaram sem voz. Perderam a voz completamente. Nos Estados Unidos, o canal do Oi Luiz, que eu acompanho muito, lá nos Estados Unidos, perdeu a voz completamente. Essa pereba nova atacou as cordas vocais. Então, tosse controlada, descontrolada, e você não consegue falar. Eu queria ter feito um vídeo de filologiano, etc., tradicional, um resumo do que nós falamos durante o ano, mas não deu. Então, mas já passou, está passando, felizmente. Dura aquele período, aquela curva, né, e depois estabiliza. Mas é isso que eu queria ter falado com vocês sobre porque eu não fiz um vídeo no primeiro dia do ano. Eu tinha programado tudo, mas agora que eu estou voltando a ter minha voz normal. Espero que continue. Mas vamos continuar a bater um papo sobre essa loucura que está acontecendo no nosso planeta todo. Nós estamos assim naquele limiar da mudança de paradigmas. Nós estamos correndo riscos sérios de guerras. Temos guerra na Europa, temos guerra no Oriente Médio, temos problemas ali no Brasil, na Venezuela, em todo canto do planeta. Taiwan, uma convulsão e uma confusão. Os drones, a tentativa de impedir a posse do Trump, eles vão tentar de todas as maneiras possíveis, porque a esquerda vai cair atirando. Ela não está nem aí para as consequências, porque ela não quer perder o poder. E por essa briga no poder, eles destroem, inclusive, o planeta. Vamos continuar a falar sobre os nossos hermanos, ou não, extraterrestres, interdimensionais, intraterrenos, seja lá o que for. Vamos lá. Bom, vou fazer um resumo do prefácio da edição original, lá da década de 50. Ele diz o seguinte: entenda por que tais reações violentas são provocadas pelo pensamento da inteligência extraterrestre. Ele diz o seguinte: o meu livro foi escrito de uma forma popular e deliberada, porque é a minha opinião que meu assunto é importante e diz respeito não apenas ao cientista, mas ao homem militar, ao filósofo, ao homem do clero, ao público em geral. Quer dizer, ele evitou escrever o livro numa linguagem científica, técnica, aquela coisa chata que ninguém entende, ou acadêmica, que é pior ainda.
Muitos ufólogos fazem isso, vão fazer uma descrição da coisa com uma literatura técnica que a maioria das pessoas não vai entender. Tem que ser escrito de uma forma que as pessoas entendam. Então ele continua, seria irrealista da minha parte não esperar que este livro fosse mal interpretado. Parece certo que qualquer menção ao problema da inteligência extraterrestre por um cientista profissional, mesmo que ele insista que está apenas na hipótese, né, que é uma hipótese conveniente, entre outras que ele planeja estudar, isso será comentado por grupos de entusiastas mostrando que o camarada é, no mínimo, um louco, vai sofrer ataques de todos os lados. Ele continua, eu posso afirmar categoricamente que este não é o caso. Além disso, a posição que eu estou tomando aqui é puramente individual e não reflete o ponto de vista de um grupo, nem a opinião da instituição de pesquisa a qual estou associado e nem a nenhum dos grupos aos quais estive associado no passado. Ao trazer minha opinião a público, eu simplesmente uso um privilégio de todo cientista, que todo cientista tem, a saber, o direito de publicar suas opiniões, mesmo quando elas são contrárias às ideias geralmente aceitas pela academia. Mas quem fizer isso se lasca. Atualmente está um pouquinho melhor. Ele continua, eu me esforcei para escrever um livro de ajuda a pesquisadores interessados a se familiarizarem seriamente com o problema UFO. Eu tentei ser objetivo ao apresentar o resumo de todas as teorias atuais relacionadas aos principais pontos da discussão. Esse é um livro documentado com referências, ilustrado com imagens, né, que foram projetadas para ajudar o leitor a visualizar o problema de difícil compreensão. E um problema que não foi resolvido após 20 anos de análise. Naquela época já existiam 20 anos de análise, começou em 1947. Né? Então ele viu que em várias ocasiões ele tinha que admitir que não conseguia se comprometer com nenhum ponto de vista em particular, mas sempre manteve a mente aberta e o cuidado de não rejeitar hipóteses extremas meramente se baseando porque eram de caráter fantástico, pois nada pode ser mais fantástico do que um fenômeno natural ainda não reconhecido e classificado pela mente humana. Então, ao fazer isso, eu não perdi, né, meu interesse. Mas ainda naquela época eu já havia essa dúvida, eu não sabia se era uma manifestação natural, eu já via, aí vem o Dr. Allen Hynek já dizendo, não é natural, é uma manifestação de uma outra ordem. É natural, mas de uma outra natureza, é de uma outra natureza, de uma outra dimensão. Então isso aqui já enlouquecia os cientistas e os pesquisadores naquela época e continua até hoje. Pega as revistas do UFO que eu coloquei aí, todas elas, eu tenho o pessoal que faz a meditação transcendental com cristal para estar em contato com o Alfa Centauro, com não sei o que, com a Aldebaran. A turma falando que o mundo ia acabar e ele tem um processo, um método para você entrar por meditação em contato com a turma de canalização. Isso há 70 anos, 72 anos atrás. Nada mudou. Mudou a embalagem da coisa. Mudou, hoje nós temos internet, como eu falei, e os celulares, etc. Então eu não vou ler tudo, pegando aqui uma... Ele diz o seguinte, como progredir em tal investigação com a maior garantia de precisão científica é o assunto do livro dele. O fenômeno em estudo não é um OVNI, que não é reproduzível à vontade no laboratório, esse é o problema, mas o relatório escrito pela testemunha. Esse relatório pode ser observado, estudado e comunicado por cientistas profissionais e assim definido, o fenômeno que investigamos é obviamente real. Embora você não possa pegar e mostrar, nosso problema não é mais explicar, mas analisar. Estamos lidando com a ciência da estrutura e não a ciência da substância. A questão então, não é mais acreditar ou desacreditar, uma vez que nós não temos elementos de comparação sobre os quais basear tal julgamento, e a questão é antes, como derivar métodos adequados de investigação, classificação e controle que satisfaçam todas as garantias necessárias no progresso racional do conhecimento a qual a ciência se dedica. A mesma questão que está acontecendo agora. O pessoal no Congresso fala, cadê as fotos? Você tem esse filme, mas não tem mais nada, não tem um pedaço do disco, os corpos. É claro que tem, também. Porque esse fenômeno pode ser físico e espiritual, ou imaterial, seja lá como queiram classificar. Ele funciona nas duas dimensões tranquilamente. Aparece como objeto sólido, que pode ser abatido, pode ser... Os ocupantes podem se transportar da dimensão deles para cá, encarnar aqui e serem feridos. Ao mesmo tempo que podem atravessar paredes. É uma coisa, um fenômeno completamente louco que nós estamos enfrentando. E nós vamos ter muitas surpresas ainda pela frente nas semanas que vêm por aí. Se não houver nenhuma false flag.
né? Nós estamos no meio de uma confusão incrível, num turbilhão, né? Então, ele diz o seguinte, que não seria possível escrever o livro naquela época se não tivesse a colaboração de algumas pessoas com mente aberta, como Aimé Michel. Eu tenho um livro dele também, daquela década de 60, falando sobre os avistamentos, iguaizinhos aos avistamentos de hoje. As luzinhas vermelhas se fundem, se separam, aparecem numa estrada escura, abduzem as pessoas. Nada mudou. Agora vamos lá para 1878, no livro dele ele fala: em 24 de janeiro, John Martin, um fazendeiro do Texas e um cavaleiro de velocidade inquestionável, viu um objeto escuro voando alto no céu, a uma velocidade maravilhosa. Ele usou a palavra disco para descrevê-lo, e a história apareceu na edição de 25 de janeiro de 1878 no Denison Daily News, sob o título Um Fenômeno Estranho. Ele relatou um artigo publicado pelo antigo jornal Dallas Herald, que vale a pena preservar aqui como o primeiro relato verdadeiro de um disco voador descrito como tal. E ele começa o relato, né? Abre aspas. Ele diz o seguinte, um minuto que eu estou rolando aqui. O senhor John Martin, um fazendeiro que morava a cerca de 6 milhas ao norte dessa cidade, Dallas, no Texas, enquanto caçava, teve sua atenção direcionada para um objeto escuro no alto do céu ao norte. A forma peculiar e a velocidade com que o objeto parecia se aproximar prenderam a sua atenção. Ele forçou os olhos para descobrir seu caráter, seu tipo, como que ele era. Quando notado pela primeira vez, parecia ter o tamanho de uma laranja e continuou a crescer em tamanho. As pessoas confundem, porque é muito difícil você fazer uma avaliação da dimensão. Depois de olhar para ele por algum tempo, o Sr. Martin se tornou mais claro, né? Ele diz o seguinte, muitas testemunhas, ele se tornou mais claro com a descrição, né? Porque há muitas testemunhas que cometem o mesmo erro do John Martin ao relatar diâmetros aparentes, você fica confuso. O tamanho do objeto era comparável de uma laranja vista a alguns metros de distância? Não. Então fica difícil. Alguns quilômetros de distância, você vê uma coisa longe, igual a Lua, fica do tamanho de uma maçã, mas está a milhares de quilômetros, a milhões de quilômetros. O tamanho aparente de um objeto visto no céu deve ser sempre comparado ao tamanho aparente da Lua, né? Ou mais ou menos, para poder você conseguir um parâmetro. Então, continuando, ele ficou meio cego de tanto olhar e tirou a visão um pouco para descansar os olhos, e ao retomar a visão, o objeto estava quase acima da sua cabeça, e havia aumentado consideravelmente de tamanho, e parecia estar atravessando o espaço em uma velocidade incrível. Quando diretamente sobre ele, era do tamanho de um grande disco, e estava evidentemente a uma grande altura. Então, John Martin parece ter sido o verdadeiro pioneiro, né, que décadas depois, em 1947, o Kenneth Arnold falou a mesma coisa, falou que tinha visto discos voadores quando estava voando em cima do Monte Rainier, né, em Austin, lá na fronteira com o Canadá. Depois desse tempo, a palavra foi adotada pela mídia e ficou aí o discos voadores, né? Então essa lenda do discos voadores existe ao longo da história, não é nada novo. Aparecimento de charutos, triângulos, sempre, desde o tempo dos romanos. Eu estou mostrando no final do vídeo uma série de quadros pintados na Idade Média, ou até o século XIX, século XVIII, século XV, mostrando objetos voadores em quadros religiosos. Já apareciam naquela época. Dê uma olhada, vale a pena. Né? Objetos estranhos no céu, que têm despertado emoções populares por séculos, às vezes causando crises de pânico, né? Alguns escritores na época falavam que eram civilizações desconhecidas, o pessoal vendo do futuro, mas hoje nós estamos vendo que a coisa é um pouquinho mais complicada. Né? Pois é, hora do chá. Então nós vamos ver uma passagem super conhecida que é do profeta Ezequiel, que tem sido frequentemente comentada em livros que tratam de objetos voadores não identificados. A descrição de Ezequiel lá fala sobre a máquina estranha vinda dos céus, pousando perto do rio Quebar, onde ele estava, na Caldeia. Hoje é parte do Iraque. Isso foi em mais ou menos 593 a.C. E inclui expressões ditas semelhantes àquelas que nós comumente usamos, né? Testemunhos de avistamentos dos modernos OVNIs. Ezequiel diz que
de um redemoinho do norte surgiu uma esfera de fogo. A narrativa de Ezequiel na Bíblia se preocupa principalmente em descrever esse incidente em sua própria fraseologia. Eu tenho que lembrar sempre que o escritor do livro de Ezequiel, que não deve ter sido ele, provavelmente, escreveu um livro para os habitantes daquela época, com a linguagem daquela época. Ele não tinha o conhecimento que nós tínhamos, nem a linguagem que nós temos hoje para descrever aqueles objetos. Ele usou a linguagem que ele tinha para descrever aqueles objetos para um povo dentro daquela cultura, não é? Então ele se preocupa em descrever com a fraseologia que ele tinha. E por mais vaga que ela possa parecer para nós hoje, Ezequiel viveu uma era de poucos metais e nenhuma máquina. Não existiam tratores, nem máquinas, nem aviões, nem foguetes. O carro de guerra e o arado era a última palavra em sua tecnologia. Ou navios, naves, né? Navios. Foi dito era extremamente difícil para Ezequiel retratar com o seu vocabulário o evento que ele testemunhou. Então, de acordo com as mesmas fontes, uma tentativa de reconstruir as palavras de Ezequiel, né, vai trazer um modelo do fenômeno em termos modernos. E nós podemos entender que tudo isso leva a uma concepção de uma máquina ao invés de um fenômeno natural, como uma miragem. O veículo que Ezequiel observou tinha 4 pilares distintos, e cada pilar projetava-se 2 asas, 8 no total, que se moviam. Né? Na base de cada coluna haviam anéis com aberturas circulares. As 4 colunas formavam um corpo cúbico, sobre o qual havia uma cúpula transparente. Olha lá, bem claro. Por volta de um termo melhor, Ezequiel definiu como firmamento. Um trono de pedra de safira coroava a cúpula, a poltrona do piloto, né? Circuncidado por um arco-íris, imagina as luzes em volta. A referência a safira, âmbar e cristal e berilo pode ser uma alusão aos plásticos dos quais o material, quem sabe qual é o material, de certas partes de que essa nave era feita, ou navio. O profeta descreve o funcionamento dessa nave extraordinária, exceto pelas asas, nenhuma outra parte se movia. As asas produziam um som como barulho de grandes águas, o tatalar de aves. Tinha também um escapamento de fogo estrondoso que saía da base desse motor. O incidente é tão objetivamente retratado que dificilmente poderia ser considerado um conto para impressionar ouvintes supersticiosos. Essa nave tinha outras características incomuns. Podia estender a mão, dando a Ezequiel um rolo com as inscrições dentro e fora. Então o profeta foi levado e embarcado nessa nave para as montanhas de Tel Abib, e ali permaneceu sem palavras por 7 dias. Ficou chapado. Esse tipo de interpretação é comumente encontrada na literatura que lida com o problema de ufologia. A terminologia também deve ser notada. As palavras navio, nave, motor são usadas sem justificativa, né? Então, a explicação dada, por exemplo, por um Dr. Menzel, um dos primeiros pesquisadores, polêmico pra caramba, de que Ezequiel observou o Sol, observou uma imagem do Sol refletida, tá me chamando de otário, né, meu irmão? Pô, qual é? Mim, carioca da gema, e mais a grande parte da população não aceitou isso. A academia insiste que os egípcios fizeram aquelas esculturas em basalto, que eu vi em vários museus pelo mundo, já vi de perto, já toquei. Impossível de ser feita quase hoje em dia, com a maquinaria que nós temos. Fizeram aquilo com uma bolinha de pedra e um cinzel de bronze. Ah, vai, não? Não dá para acreditar, né? Então, nós vamos ver outros relatos lá em os Romanos, né? Nós temos em 218 a.C. Se os romanos tivessem um sistema de comunicação mais desenvolvido na época, e era bom, eles provavelmente teriam interpretado a série de observações de 2018 como uma onda de OVNIs, semelhante à famosa onda de avistamentos que tem no Brasil, nos Estados Unidos, né? Acho que no Brasil foi em 82. Em 2013, do ano 213 a.C., em Adria, um altar foi visto no céu acompanhado pela forma de um homem com roupas brancas. Um total de 12 dessas observações, entre 222 e 90 a.C., nós podemos catalogar, tem registros históricos. Então, nós vamos ver que não tem como comparar esses eventos a meteoros ou fenômenos atmosféricos. Foram reais. Então, né, nós temos que interpretar com o conhecimento que nós temos hoje. Fica muito mais fácil, né? Elias também. Elias é bem conhecido.
Ele conhecido, ele foi levado também da mesma forma, que enquanto ele e Eliseu caminhavam, eis que apareceu uma carruagem de fogo e pegou Elias e ele subiu no redemoinho ao céu. E vai por aí. Se quiser na Bíblia, já falei sobre isso várias vezes. Olha lá, essa subida deles, né? Então nós temos aí o relato claro das realidades diferentes, né, que se apresentava para um povo primitivo. É igual agora essa turma se apresentando para a gente, mas não somos tão primitivos assim. Nós já vamos ao espaço, né? Já temos outras características bem diferentes. Temos da tecnologia, estou falando com vocês agora. Então, Ezequiel não tinha isso. Então, nós podemos interpretar de outra maneira, com outra cabeça, né? E só para fechar, nós temos um papiro de Tully, né, que é fantástico, é famoso também. Foi traduzido pelo falecido professor Alberto Tully. Ele era diretor do Museu Egípcio do Vaticano. E esse papiro foi traduzido pelos príncipes Boris de Haslowitz, que afirmou que o original era parte dos anais de Tutmés III, por volta de 1504 ou 1450 a.C. Ele escreve o seguinte: o ano 22 do terceiro mês do inverno, na sexta hora, os esquibas da Casa da Vida encontraram, aí tem porque está faltando um pedaço, e era um círculo de fogo que vinha do céu, não tinha cabeça. O sopro de sua boca tinha um odor fétido, escapamento talvez. Seu corpo tinha uma haste de comprimento e uma haste de largura, não tinha voz. Seus corações ficaram confusos por causa disso. Então eles se deitaram de bruços e foram até o faraó para relatar. E falaram: Sua Majestade, ele ordenou que, lá faltando, pontinho, foi examinado. Conta tudo que está escrito nos rolos de papiro da Casa da Vida. A Sua Majestade estava meditando sobre o que aconteceu. Agora e depois alguns dias se passaram e as coisas se tornaram mais numerosas do céu. Pareceu muito mais do que nunca. Elas brilhavam mais no céu do que o brilho do sol e se estendiam até os limites dos 4 suportes dos céus. Poderosa era a posição dos círculos. Então nós vemos que não temos nada de novo. E agora temos que enfrentar isso aí. Está na hora. Enfrentar esse fenômeno, entender o que está acontecendo. E de que maneira isso está afetando a nossa civilização. E para onde nós vamos. Né? Então, não há dúvida que é uma presença alienígena compartilhando nossa realidade mundana. E eu estou confiante que nós vamos chegar em pelo menos, ao início desse contato. Todos nós estamos à beira de um penhasco, todo o tempo, todos os dias. Um penhasco que todos iremos pular. Mas nossa escolha não é sobre isso. A escolha é se queremos ir à força gritando ou se queremos abrir nossos olhos e corações para ver o que acontece enquanto caímos. E, para finalizar, como na partida de xadrez, terminada a partida, tanto o rei quanto a rainha e os peões, todos voltam para a mesma caixa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.